Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h43, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira 13. E vamos saber como é que está terminando a semana, último dia útil da semana, com a participação semanal do prefeito de Botucatu, Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Natália, bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Prever, um prazer estar participando mais uma vez do programa, Márcio. Prefeito, a semana realmente bastante complicada, em virtude, principalmente ontem, dessa paralisação, vandalismo com relação ao transporte coletivo na cidade de Botucatu. Então eu gostaria, prefeito, para a gente começar, que o senhor pudesse fazer um apanhado, um resumo de o que de fato aconteceu e de qual a expectativa para que hoje a coisa ande na normalidade, prefeito. Márcio, antes de mais nada, eu vou começar de trás para o começo, né? A operação, ela está absolutamente dentro da normalidade até esse momento. Eu estou falando com vocês já do gabinete. Estive com as equipes da Semutran por volta das 5h15, 5h20 da manhã, numa das garagens de transporte, onde essa ação estava mais concentrada. Então, nesse momento, as linhas todas rodando em Botucatu, todas operando, todas absolutamente dentro da normalidade, em termos de itinerário e de horários, tá? O que aconteceu no movimento pro nosso ouvinte, né, acompanhar esse mês, né, esses meses aí de maio e junho são os meses da database da categoria do transporte público. Esse é um serviço que é concedido pela prefeitura, então essa negociação ou essas tratativas não são feitas pela prefeitura, diferente do que algumas pessoas ontem tentaram veicular de forma errada na internet. Essas tratativas são feitas diretamente pelas empresas, junto aí às representações sindicais. Essas conversas, essas negociações vêm acontecendo há algum tempo. Existe uma condição, nós temos em Botucatu duas empresas que operam o sistema de transporte, a Reta e a Pontual. No ano passado, no ano de 2024, a Reta deu um aumento maior para os seus funcionários do que a Pontual, e essa situação se inverteu, e por conta disso, alguns funcionários da Reta optaram por paralisar as operações ontem. Infelizmente, essa paralisação, essa greve se deu no dia de ontem, mesmo as negociações não tendo sido encerradas. E hoje, se eu não me engano, às 13 horas, inclusive, existe mais uma etapa dessa negociação que vai acontecer junto ao Tribunal Regional do Trabalho para tentar finalizar a situação. Mas ainda assim, alguns funcionários, sendo mais exato, 8 funcionários ontem da Reta, especificamente da Reta, pararam as suas atividades, e aí a prefeitura operacionalmente, junto à Semutran, junto à GCM, junto inclusive à estrutura da nossa Secretaria de Educação, assumiu a operação. Eu fiz a publicação de um decreto no dia de ontem que permite que a prefeitura, inclusive, utilize os ônibus que pertencem a essas empresas, porque como a gente está falando de um serviço de primeiríssima necessidade, né, que é o transporte público, nós temos essa obrigação, né, esse dever de zelar por essa operação e, segundo, tomar todas as medidas necessárias. Como você falou, infelizmente, na madrugada de quarta para quinta, então na manhã de ontem, aproximadamente 17 ônibus foram vandalizados dentro da garagem da Reta. Esse vandalismo se deu em relação à questão dos pneus, de murchar pneu, de tentar furar pneu, mais uma tentativa aí de impedir que a operação rodasse. Mas prontamente, mais uma vez, os funcionários, né, os borracheiros, os funcionários da manutenção da Reta atuaram, e a prefeitura, junto à Semutran, junto aos funcionários, aos servidores da Secretaria de Educação, compôs toda essa força-tarefa, e a gente também ontem assumiu a operação. Então hoje amanhece, graças a Deus, uma situação muito mais amena. Hoje pela manhã, como eu disse, por volta das 5h15 eu estava na garagem. Apenas 4 funcionários se recusaram a trabalhar. Depois, agora uma meia hora atrás, um desses 4 já voltou à operação. Então, portanto, nós temos nesse momento 3 pessoas apenas que não quiseram trabalhar em função desse movimento grevista, e todas as linhas, especificamente mais uma vez da empresa Reta, saíram no horário e estão rodando o itinerário e horário normalmente, Márcio. Prefeito, é bom a gente frisar sempre que a prefeitura, essas são as empresas que venceram a concorrência, né? E a prefeitura
E hoje, inclusive às 15 horas, vai haver uma assembleia com o sindicato dos motoristas, né? Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, né? Aqui de Botucatu e região, até para tirar qualquer dúvida com relação ao percentual de reajuste, database e tudo mais. E a prefeitura, no momento como ontem, o momento de ter que agir, colocou inclusive ônibus escolares, né? Para ajudar, para que a frota estivesse na rua, né, prefeito? Exatamente isso, Márcio. Como esse movimento, né, ele se deu em paralelo a essa negociação e até essa formalidade que você muito bem colocou hoje junto ao TRT, não sei se 13 ou 15 horas, mas é hoje essa reunião. Alguns funcionários se anteciparam e iniciaram esse movimento grevista, e a prefeitura prontamente aí, mais uma vez, fica aqui meu agradecimento para as equipes da GCM, da Semutran e da Secretaria da Educação, reagiu. Então a gente tem toda a nossa estrutura, né, de motoristas, a nossa estrutura de transporte, como você falou, inclusive o transporte escolar, e por se tratar de um serviço essencial, a gente fez essa adoção dessas medidas. Para você ter uma ideia, ontem pela manhã nós utilizamos alguns veículos de reservas, né, veículos reservas da Secretaria da Educação e alguns motoristas. Ontem à noite nós utilizamos 4 motoristas e hoje pela manhã, graças a Deus, até o momento não foi necessário nenhuma intervenção da nossa infraestrutura, vamos dizer, apesar dessas equipes estarem mobilizadas, estarem organizadas, para no caso de uma ocorrência a gente assumir a operação. Como eu falei ontem, trata-se, né, de um serviço absolutamente essencial, que é o transporte público. Então, todas as medidas que estão legalmente, né, que podem ser tomadas legalmente pela prefeitura. Ontem eu fiz a publicação desse decreto esse que já estava pronto desde segunda-feira, porque a gente acompanhava esse movimento, para que a gente pudesse assumir a operação, né? Eu digo e disse ontem também, inclusive numa postagem nas redes sociais, as reivindicações trabalhistas, elas são legítimas, elas são legais. Os movimentos de greve, eles são legítimos, eles são legais, desde que a gente não faça essa afetação negativa à população. E isso em Botucatu a gente não vai permitir em nenhuma hipótese. Isso vale para o transporte público, como vale para qualquer outra situação. Então, todas as medidas que forem necessárias, que a gente tome enquanto prefeitura, para que a nossa população não seja impactada, a gente vai tomar, Márcio. O prefeito, e somado a tudo isso, né, o início do trabalho dos agentes de trânsito, né? De repente começaram a trabalhar num dia atípico na cidade de Botucatu com relação à paralisação, em parte, do transporte coletivo, mas com relação ao fluxo de veículos, acidentes que aconteceu na Dante Delmanto, mas ontem foi o início do trabalho dos agentes de trânsito. Foi realmente para colocar à prova o treinamento que eles estão passando, Marcos. Literalmente. Como meu filho diz, é para começar sendo casca grossa mesmo, né? Então ontem a gente teve essa grande notícia também para o município, né? Que é o início das atividades dos agentes de trânsito, um sonho, né? Que especialmente as equipes da Semutran, as equipes de infraestrutura, há muito tempo. E falo aqui, né, para o nosso ouvinte, algumas pessoas na internet, graças a Deus são poucas, né? Elas deturpam as informações e estão tentando atribuir aos agentes de trânsito aquela expressão da fábrica de multas. Isso não tem nada a ver com o trabalho que está sendo desenvolvido por eles e, como você bem falou, começou a ser desenvolvido ontem. Esses profissionais, servidores concursados pela prefeitura, servidores de carreira, eles têm a missão de fiscalizar, de orientar e principalmente organizar o trânsito no município, né? Então, essa questão das multas, isso é só uma consequência posterior. O trabalho deles nesse momento, e você deu um exemplo ontem, não só nesse movimento grevista, mas também em alguns acidentes que aconteceram ali naquela região, eles têm exatamente essa missão, de ter esse cuidado, de fazer essa aproximação junto à nossa população, orientando, organizando. Nós vamos usá-los, Márcio, talvez seja um dos temas que a gente também vai repercutir na entrevista. Eles serão usados aí no melhor sentido da palavra, nesse teste que a gente vai fazer ali na entrada da cidade, de alteração de vias, ali na região da Havan, na região do supermercado Confiança. Então, esses profissionais têm esse objetivo, um objetivo muito mais de treinamento, de aculturamento, de orientação do que o punitivo. É lógico que uma vez que você faz a orientação, uma vez que você insiste nas advertências, a multa pode ser uma consequência no caso de uma infração. A gente tem em Botucatu, infelizmente, e a gente algumas vezes repercute aqui nas entrevistas, Márcio, a questão do desrespeito a vagas, por exemplo, de pessoa com deficiência, a vaga de carga e descarga,
a infração de furar semáforos, né? Como a gente usa uma expressão aí mais simples. Então esses profissionais têm essa atuação principal, que é essa orientação, e se necessário for, num segundo momento, a gente faz as atuações. Prefeito, e até a última atualização também em relação à saúde da cidade, a cobertura vacinal de influenza estava cobrindo 45% da faixa etária prioritária, né, para vacinação de influenza. E amanhã nós teremos um drive-thru de vacinação de influenza. Eu gostaria de saber qual é a expectativa do prefeito em relação ao aumento dessa cobertura vacinal. Ellen, excelente questão que você traz, te agradeço imensamente. De fato, as equipes da saúde, a gente repercutiu essa notícia, acho que deve ter mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, estão bastante engajadas nessa vacinação em relação à influenza. O índice vacinal, graças a Deus, ele vem aumentando, mas ainda menor daquilo que a gente imaginava e daquilo que a gente precisa para a saúde da nossa população. O momento é agora de fazer essa cobertura vacinal, como você colocou, de tomar essa vacina em relação à influenza, porque é essa época do ano onde esses casos aumentam, especialmente pelas condições climáticas, e amanhã de hoje, amanhã de ontem, exemplifica bem o que vai ser o nosso inverno, né? Então é importante que a população se conscientize. A Secretaria de Saúde, fica aqui meu agradecimento a todos os profissionais que têm se desdobrado aí, e a gente tem agora esse conceito do drive-thru, esse espalhamento das equipes pela cidade, né? Outro dia fui no supermercado e tinham ali algumas pessoas fazendo a vacinação dentro de um supermercado de grande circulação aqui de Botucatu, na Rua Mano de Barros. Então, as equipes têm se desdobrado, então fica aqui meu apelo, meu alerta até para a nossa população. Aproveite, é um serviço gratuito da prefeitura, oferecido através do SUS. É importante porque isso protege a gente. Vocês têm veiculado algumas notícias em âmbito nacional, essas síndromes, né, gripais, essa questão da influenza é uma doença que a gente não pode desprezar. A gente tem casos de óbitos já reportados no próprio estado de São Paulo, graças a Deus em Botucatu não, mas a gente tem no estado de São Paulo de complicações que se dão por conta dessas doenças ou dessa doença. Então é importante a população se conscientizar. São poucos segundos, não é nem minutos que leva esse processo vacinal, é muito simples, e vale a pena a gente tomar cuidado, vale a pena a gente se vacinar. Então você, ouvinte aqui da Prever FM, aproveitando a audiência estrondosa do programa aí do Primeiro Jornal, se conhecer alguém, se tiver alguém na sua família, na sua casa, você mesmo que não foi vacinado, procure um drive-thru, procure um posto de saúde do município e se vacine, se prepare, para que a gente tenha a nossa população mais forte, mais preparada para esse momento de influenza. Prefeito, ontem nós tivemos aqui, ontem nós tivemos aqui o Lucas Trombaco da Defesa Civil, né? Passou números interessantes de como Botucatu hoje, em virtude de tudo que aconteceu ano passado, estiagem, fogo, né? Dificuldade em se combater fogo, muitas vezes fogo de ações criminosas, tal, né? Que a cidade de Botucatu está mais preparada hoje para de repente acontecer algum problema dessa natureza, né, prefeito? Márcio, a equipe, né, Botucatu tem, assim como acontece com as forças de segurança, né, a GCM, a Polícia Militar e a Polícia Civil, a gente também tem a grata integração entre as forças que tratam essa questão da defesa civil, vamos chamar assim, dessa forma mais abrangente, tanto da forma de atendimento no caso de uma ocorrência, de um sinistro, como também preventivo, né? Todo esse processo é capitaneado aí do Lucas Trombaco, fica aqui meu abraço, com certeza ele está acompanhando essa entrevista, a todos os membros da Defesa Civil do município, que de uma forma integrada, por exemplo, com os bombeiros, por exemplo, com outras forças, outras defesas civis aqui da região, até com entidades, empresas privadas que têm ali as suas guarnições de combate a incêndio, de prevenção de acidente. Então, um trabalho muito bonito que vem sendo feito. A prefeitura, há algum tempo, tem investido na infraestrutura e na capacitação desses profissionais. Então, me lembro, era secretário na gestão anterior do prefeito Pardini, que também deve estar acompanhando a entrevista. Um abraço, Pardinão. Muitos investimentos feitos do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista da montagem da Comissão da Defesa Civil, e a gente continua seguindo essa mesma linha nessa nossa gestão, que começou no dia 1º de janeiro desse ano. Então, todo esse trabalho preventivo, toda essa infraestrutura para deixar o município preparado no caso de sinistro. Infelizmente, eles vão acontecer. Você, Márcio, é um grande precursor dessas mudanças climáticas, tem alertado no jornal quase que todo dia, né?
você faz algum comentário junto a Ellen, junto a Natália, das questões climáticas do mundo, e Botucatu não é diferente. Então, situações de chuvas extremas, infelizmente, a gente vai ter. Nessa época do ano mais seca, situações de fogo, infelizmente, a gente vai ter. Então, esse preparo, esse cuidado, né, essa organização da Defesa Civil só nos ajuda a tentar corrigir aquilo que pode ser corrigido e principalmente agir de uma forma mais ágil, de uma forma mais efetiva num caso sinistro. Tivemos recentemente, acho que há 2 semanas atrás, aquela ocorrência de fogo próximo ali à nossa unidade de conservação da Cachoeira da Marta, e prontamente as equipes ali fizeram um atendimento, uma estratégia muito bem desenhada, o que evitou um sinistro maior, o que evitou que pessoas fossem atingidas, o que evitou que o nosso parque fosse atingido. Então, um trabalho muito bonito feito pela Defesa Civil, e fica aqui no ar gravado o meu compromisso de seguir capacitando e investindo nessa guarnição, nesse grupo de profissionais tão importantes para o nosso município, Márcio. Prefeito, já no finalzinho, a gente não poderia deixar de citar mais uma vez, afinal de contas, estamos vivendo temperaturas baixíssimas, né? Chegamos aqui na rádio com 8 graus, sensação de 6, 5, né? E a campanha Aquece Botucatu, né? Eu ontem estive num supermercado da cidade, vi lá a caixa estava com metade da caixa, tinha agasalho lá. Como é que está sendo a campanha, prefeito? Já deu para fazer uma avaliação nesse início de campanha, e a gente percebe que quanto mais a temperatura cair, mais realmente mexe com as pessoas que se sensibilizam e acabam doando o agasalho, né, prefeito? Márcio, cada dia que passa, né, e a gente acompanha essa campanha, né, do Aquece Botucatu, essa campanha do inverno de 2025, eu tenho mais convicção de que Botucatu é a cidade dos bons ares, das boas escolas e do povo mais solidário desse planeta Terra. É muito bonito a gente ver o engajamento, a forma como a população de Botucatu abraça e aquece, né, de forma carinhosa a nossa cidade, o nosso povo em momentos como esse, né? Nós temos mais de 200 caixas espalhadas no município, então você vê aí a força de vontade, né, a interação de comerciantes, de industriais, de igrejas, no sentido de ser um ponto de arrecadação, como eu disse, mais de 200 pontos, essas arrecadações acontecendo na cidade toda. A gente tem uma carreta aqui perto da prefeitura e eu fico vislumbrado de ver, né, que a gente consegue ver pelas janelas aqui o movimento que se tem ali de doação. A separação desses itens que estão sendo doados já se iniciou. A gente pegou um barracão da prefeitura na antiga Justiça Federal, ali perto do Confiança. Então, um trabalho muito bonito que vem sendo capitaneado pelo Fundo de Solidariedade, pensando sempre aí no nosso irmão, na nossa irmã de Botucatu, que tem uma condição mais vulnerável, que precisa desse amparo, né? Lembrando que no próximo dia 29 de junho a gente vai ter como última etapa da campanha, um grande almoço solidário ali na Avenida do Fórum, onde vão ter shows musicais com artistas aqui de Botucatu e várias cozinhas montadas e a arrecadação, a venda desses almoços, né? E vai ter de toda a sorte ali, comida, gastronomia de toda a sorte, 100% revertido para o Fundo de Solidariedade e para as próprias instituições que ali estão trabalhando. E em paralelo, Márcio, eu não posso deixar de mencionar um trabalho feito pela assistência social, que é a operação de inverno, que é aquele acolhimento que é feito todas as noites aqui em Botucatu. Na realidade começa por volta das 17h30, sempre que o dia tem uma temperatura abaixo de 16 graus. Trabalho muito bonito que é feito pela assistência social, capitaneada pela nossa secretária Rose Pinton. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho há 2 ou 3 semanas atrás. É magnífico, Márcio. Eu confesso que eu não tenho uma palavra no meu conhecimento aí do nosso vocabulário que descreva o que é feito nessa operação. Um acolhimento maravilhoso, onde ativamente a prefeitura, através da assistência social, acolhe essas crianças, essas pessoas que estão em situação de rua no município. Essas pessoas são levadas com seus pertences, com seus animais de estimação, lá para o nosso espaço acolhedor. Lá eles têm banho quente, lá eles têm alimentação, jantar, café da manhã, enfim, são acolhidos, recebem roupas, recebem agasalhos, dormem embaixo de um teto. Então, é uma cidade realmente que só enche o nosso coração de alegria ver essas ações, Márcio, um engajamento muito grande da nossa população. E fica aqui o convite: você que tem uma roupa em bom estado, que esteja limpa, faça a sua doação, coloque ali na nossa caixinha, tem caixa espalhada na cidade toda, e no dia 29 vai lá, vai comer com a gente
um churrasco, vai comer com a gente uma paella campeira, vai comer com a gente um cachorro quente ali na Avenida do Fórum, porque toda essa arrecadação vai ser revertida para o Fundo Social de Solidariedade e para as instituições que ali trabalham, Márcio. Prefeito, mais uma vez agradecemos a sua participação e contamos novamente com a sua presença, talvez até física a semana que vem, né? Vamos conversar a respeito disso na próxima sexta-feira. Um abraço, prefeito. Um forte abraço para você, Márcio, Ellen, Natália, aos nossos ouvintes da Rádio Prever, programa Primeiro Jornal. Um prazerzão estar aqui com vocês, estarei sempre presente. Um ótimo dia para vocês, um abençoado final de semana. Obrigado, prefeito. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.